Que alegria. Quero parabenizar os dois corais. Vocês são extraordinários. Não existe Assembleia de Deus sem corais bonitos como esse, Coral Misto, Coral de Veranópolis, todos vocês. E claro, dizer da felicidade que eu tenho de estar aqui sempre com vocês. Vocês são uma bênção, vocês enriquecem a nossa vida e é um ponto alto, meu e da minha esposa, estar com vocês é uma bênção renovada para estar com vocês. E claro, vê-los, abraçar o máximo que eu posso depois do culto, quero fazer isso, estar à disposição dos irmãos. Sou abençoado quando abraço, quando aperto a mão, quando posso ver o sorriso de cada um de vocês. E agradecer a Deus muito pelo casal, Wagner Medina, sua esposa, irmã Nádia, e toda a equipe que fazem a igreja aqui e fazem a convenção da Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Sul. Eu não tenho preocupação nenhuma. Esse tempo todo de convivência, convenção tranquila, organizada, abençoada, que só traz bênçãos para todos nós. E eu quero agradecer a Deus muito por vocês, pela vida de vocês. Pedir que nesse momento vocês estendam a mão em direção ao pastor Wagner, sua esposa. Vocês sabem que está previsto uma cirurgia para ele na próxima sexta-feira. Deus é o dono de tudo, o dono da vida. Deus sabe o que está acontecendo com ele. E nós queremos que a vontade do Senhor seja feita na vida dele. No que depender de nós, nós queremos um milagre, para que o médico possa até se surpreender. E que o meu irmão Medina, nesses dias de preparação, Deus alivie as dores, os incômodos, todos. Ele é nosso irmão e Ele é nossa porção. Querido Deus, nós direcionamos nossas mãos sobre o Teu servo, a sua coluna vertebral, te suplicando, ó Deus, que toda inflamação, toda anomalia, Senhor, que nela existe, ó Deus, cesse. Nós oramos por sua vida e por sua saúde. Nós queremos, ó Deus, vê-lo bem, feliz, cumprindo a missão que Tu deste para ele. O esforço dele, de sua esposa, de sua equipe, em favor de todos nós, para estarmos aqui hoje. Tudo isso, Senhor Deus, são esforços que podem agravar esta situação. Mas nossa confiança e fé está em Ti, dono da vida, dono da saúde. Nós queremos vê-lo bem, repreendemos esses sintomas, as dores, e Te suplicamos um milagre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agradecer a Deus, mas vamos também aplaudir a Deus e aplaudir a dedicação desse casal abençoado, que Deus levantou aqui entre vocês. Eu acho que vocês o amam bastante. Se eu pudesse, eu levaria eles lá para Belém, para pastorear comigo, tomar conta da obra missionária, mas eu sei que não é essa a vontade de Deus. Rio Grande do Sul precisa deles e de tantos que se inspirem neles que aqui estão. Amem, protejam, apoiem e abençoem a vida deles. Cuidem bem deles, tá bom? Enquanto vocês cuidarem bem e amarem muito, Deus os manterá aqui com bastante graça, continuando essa obra brilhante. Parabéns. Vocês me deram um tema, e eu espero que vocês entendam que eu sei que nós temos muitos desafios, mas a melhor forma de vencer desafio é olhar para frente, é ter o que fazer, é se sentir desafiado e se sentir chamado para aquilo que nós temos pela frente. Nosso trabalho pastoral é um trabalho que demanda muito,
nosso trabalho missionário de homens e de mulheres. E hoje eu quero pedir que vocês me ouçam numa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu estou aqui para poder animá-los, ou nos animarmos mutuamente, vocês e eu. Eu também preciso, quando eu vou para um ambiente de culto ou de uma convenção, mesmo convidado para falar, eu não penso que eu vou falar, eu penso que eu vou ser abençoado com aquilo que Deus tem para falar para todos nós. Então essa é a minha decisão hoje aqui, de abençoá-los, animá-los, e eu gostaria de animá-los em 3 pontos. Em primeiro lugar, eu quero encorajar o seu coração, a sua alma. Vocês estão saindo de um dilúvio, basicamente, aqui, e vocês, servos de Deus, obreiros, pastores no Rio Grande do Sul, são muito demandados pela cultura do povo, pela diversidade do povo, demandados por desafios tão grandes que o Brasil hoje nos informa, que o povo tem andado por caminhos tortuosos, por religiões, por uma forma de prática espiritualista, espiritista e outras coisas mais que aqui estão. O Rio Grande do Sul tem se destacado nisto. E a igreja está no meio disso. E ela não está errada, não está no lugar errado, não. E nem vocês estão, porque é no lugar onde precisa, é que a igreja deve estar. É no lugar onde há escuridão, é onde a igreja deve estar. Não é? De vez em quando a gente ouve estatísticas também que o número de igrejas evangélicas não é tão grande, que existiam, agora não existe mais municípios onde não havia ainda uma porta do céu e um lugar de Deus. Acho que vocês lembram muito de uma história de um empresário que produzia sandálias e ele queria entrar num mercado diferente, novo. Ele mandou 2 vendedores para um lugar muito simples, onde as pessoas andavam descalças. E os 2 vendedores foram. Um vendedor, depois de chegar lá com uma semana, telefonou para o dono da indústria e disse: por favor, me mova daqui, me tire daqui, porque aqui ninguém anda calçado, ninguém usa calçado, aqui não é ambiente para a gente. E o dono da empresa ficou preocupado, já tinha investido algum recurso naquele vendedor, mas teve que atender e recolheram. 2 dias depois, o outro vendedor disse: pode contratar gente aí para a fábrica, porque aqui ninguém usa sandália. Todo mundo precisa de sandália e nós vamos vender muita e muita sandália aqui nesse lugar. Se anime e dobre aí a sua produção, que o povo aqui precisa de muita sandália. Isso representa 2 tipos de obreiro. O obreiro que olha e que é movido pelo pessimismo e pela dificuldade. E o outro que vê tudo como possibilidade. Tudo como possibilidade. Vocês sabem que nós somos originários de uma igreja que nasceu com 2 homens que não falavam o nosso idioma, 2 homens que não tinham de morar quando chegaram ao Brasil, lá em Belém do Pará, 2 homens que não tinham dinheiro, 2 homens que não foram mandados por igreja, e nem eles sabiam, mas eles foram animados, e hoje nós somos o maior movimento evangélico do mundo. A Assembleia de Deus no Brasil é o maior movimento evangélico no mundo, começado por 2 homens que nem conheciam a terra para onde foram enviados. Imagine o potencial que o Rio Grande do Sul tem. Aqui nós somos algumas centenas de homens e mulheres, sabemos falar o idioma, temos um pouco de dinheiro no bolso, não sobra, mas temos onde morar. E, portanto, o mesmo Deus que fez Daniel Beck e Gunnar Wingre virem e começaram esse trabalho, que não viram todo o tamanho dele, mas viram muito da multiplicação dele, e no céu estão felizes e se transformaram em milhões, é aquilo que Deus tem para fazer com a sua vida, com você
E você pode ficar certo disso, que o Senhor que fez em Gunnar Wingre e Daniel Berg, fará também em você, porque a mesma unção que o Senhor tem, é a mesma unção que Ele deu para eles, e a unção que nós temos também, e nós vamos continuar aqui nesse ambiente, nesse lugar. Nasceu assim, e assim é que nós devemos imaginar. Eu penso que há uma reviravolta de Deus vindo aí para o Rio Grande do Sul. Nós vamos ouvir, o Brasil vai ouvir, o Brasil vai saber o que é que Deus está planejando para o Rio Grande do Sul. E às vezes a gente não sabe perguntar as coisas por que acontecem, mas a gente às vezes pergunta para que acontecem algumas coisas. Por que Deus permite, se Ele não faz, se não vem do trono dEle nenhum mal, porque não procede de Deus, por que Ele permite que aconteça? E há coisas que não acontecem enquanto o povo não é chacoalhado, enquanto a população não é mexida, enquanto ela não desce do seu pedestal, do seu salto alto e começa a perceber que os deuses que eles estão elegendo não são aconselháveis e não pode ajudá-los. Deus faz algumas coisas. Há trovões que são voz de Deus, há enchentes que são voz de Deus para as pessoas que estão com vocês. Então, meus amigos, eu quero que vocês se sintam animados e saiam daqui animados nesse pouquinho de tempo que nós temos aqui com vocês. Quero também agradecer ao meu irmão, pastor Medina. Vocês não sabem, não fiquem com inveja não, mas eu sempre digo para a Rebeca, toda vez que me convidam, a gente tem que pagar passagem, a gente tem que dar oferta, a gente tem que resolver nossas hospedagens, a gente tem que fazer tudo. Vocês sabem que não existe isso. Com a gente não existe questão de o cachê, o cantor, nada disso. Aqui no Rio Grande do Sul eu tenho tentado fazer isso, mas o pastor Medina, ele, em nome de todos vocês, ele diz negativo. Nós não damos cachê e o senhor não recebe. Mas a passagem nós mandamos, a hospedagem é conosco. E ainda me dá 2 a 3 dias em Gramado, para ficar aqui na terra de vocês, amando vocês. Eu acho que ele está desconfiando que está semeando. Eu até já disse para a Rebeca, não sei se eu vou ter tempo de, na minha velhice, descansar mais, mas se eu não tivesse tempo, eu elegeria o Rio Grande do Sul para morar, Gramado para morar, velhinho com minha esposa. Tal o investimento que ele tem feito nesses anos todos aqui, e isso tem sido motivo de muita alegria para a gente, saber que nós não procuramos honra, mas que pessoas sabem se portar em relação a tudo que se pode fazer. Se você puder, eu queria que você gritasse bem alto para a gente começar, e eu não vou me demorar muito. Diga: eu sou importante para Deus. O meu ministério é importante para Deus. O meu chamado é importante para Deus. Você tem um nome, eu vou pedir que você diga seu nome e diga: Samuel, você é importante para Deus. Eu vou dizer: Samuel, o seu nome qual é? Mulher e homem que exista. Diga para você escutar, para esse seu ente interior, que faz muito tempo que só escuta desânimos, desafios, ele escutar de você mesmo que você está dizendo que há alguma coisa de muito valor em você e dentro de você, tá bom? Então pense seu nome, qual é o nome que você vai usar, para você gritar comigo. Eu vou gritar: Samuel, o seu chamado, o seu ministério, melhor dizendo, para a gente padronizar, o seu ministério é importante para Deus. Vamos lá então? 1, 2, 3. Isso. Se você abrir a Bíblia, Hebreus capítulo 5, verso 4, ou anote para você, para ser rápido, diz a palavra do Senhor assim: ninguém toma esta honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Você está aqui, você se sente às vezes esquecido, com mínima importância,
Mas você precisa saber, você precisa dizer, você precisa crer que esta honra do seu chamado e do seu ministério não é uma honra que as pessoas tomam para si, mas é uma honra que é dada por Deus. O seu chamado é dado por Deus. Reavive isso. Vire aí a cinza do cansaço dos anos, dos desafios seus. E nesse ano, nessa convenção, nesse lugar, leve para casa, com a voz de Deus, toda vez que você ouvir no seu ouvido, no seu coração, ou alguém lhe dizer, o espírito de Satanás querer lhe desanimar, lhe desencorajar, bata no peito e diga, eu sou importante para Deus. O meu ministério é importante para Deus. Não foi eu que quis ser salvo, Ele me salvou. Não foi eu que quis ser pastor, Ele me chamou. Eu sou importante, o meu chamado é importante, o meu ministério é importante para o Senhor. Foi Ele que me chamou e foi Ele que me fez. Você precisa encorajar o seu coração. Lutas pessoais, lutas familiares, lutas ministeriais, lutas profissionais, lutas financeiras vêm sobre você, lutas com o templo, lutas com o aluguel, lutas com a construção, luta com pessoas, irmãos, membros da igreja. Você, no meio dessa caminhada, não desanime. Deus hoje me mandou vir aqui com você, e eu poderia dizer tantas outras coisas para você. Devia me deter aqui nos desafios totais do ministério, mas eu estou descobrindo que se você tiver um coração animado, se você não esquecer do seu chamado, do dia em que você recebeu Jesus, como foi bom, o dia que Jesus te chamou, você foi consagrado a diácono, a presbítero, a evangelista, a pastor, seja como for. Você vai relembrar disso e não esqueça desse momento. Renove isso no seu coração o tempo todo. Atenção, seja qual for a sua idade, seja qual for a circunstância que você está vivendo, seja qual for o tamanho da igreja que você serve. Servir a Deus e a sua igreja é a missão mais nobre que um ser humano pode ter aqui na terra. É uma missão que não é terrena. Uma missão que não se esgota aqui. Uma missão que tem repercussão na eternidade. Que tem valor no céu, valor eterno. Qualquer outra missão que as pessoas aqui tenham. Seja de ser um grande empresário, seja de ser um grande financista. Tudo isso acaba na hora da morte. Acaba aqui nesse lugar. A sua missão, não. A sua missão tem valor eterno. Você trabalha com valores e com riquezas eternas. Eu sei que você pode estar dizendo assim, mas eu já estou mais idoso, mas Deus não leva em conta isso não, pelo contrário, ela deve estar mais curtida, ela deve estar mais especial, ela deve estar mais gostosa com essa idade, com essa vida, com essa experiência que você tem. Você é muito importante para o Senhor Jesus, e Deus tem planos para você, em qualquer circunstância. De vez em quando, nós confundimos um pouco a ideia pastoral de ficar idoso ou coisa parecida. Eu sempre digo que pastor nunca deixa de ser pastor. Pastor pode deixar de ser presidente de igreja, como nós inventamos de chamar, e por isso, na hora que quando a gente deixa de ser, parece que a gente morreu, parece que os dons se foram, mas a igreja, ela não dispensa ninguém de idade adulta, de idade idosa, pelo contrário. Os idosos da igreja são verdadeira retaguarda para os novos que vão chegando. E o inferno, quando olha para um povo e olha para uma igreja, ele vê um jovem que está sendo preparado. O inferno faz tudo, Satanás faz tudo para desqualificar aquele jovem, desqualificar seu filho, desqualificar alguém que Deus, você está vendo como alguém que poderá ser uma bênção, prosseguir no ministério que Deus lhe deu. O diabo tenta acabar esse jovem. Protejam os jovens. Não joguem os jovens fora, não. Eu tenho uma raiva louca do diabo, mais do que qualquer coisa. E eu tenho sentido. Estou chegando a 67 anos. Estou me preparando para continuar o meu pastorado de outra forma, que não presidindo igreja. Já estou sentindo que já está me atrapalhando presidir igreja. Porque quando eu era mais novo, eu presidia a igreja com toda a força que eu tinha, com todo o trabalho que eu tinha, e eu percebi que com a idade eu vou tendo menos energia, mas não vou tendo menos força espiritual.
A energia me falta, eu já não posso estar em todo lugar, já não posso fazer tudo aquilo, e eu sou muito exigente comigo mesmo, eu quero fazer para Deus o que eu posso da melhor forma possível. E qual é a mensagem que eu tenho recebido de Deus? Você não vai continuar sendo o mesmo pastor presidente que você era, mas eu tenho uma missão aqui que você vai ser tão bom como você era presidente quando você era mais novo. Eu digo, então eu estou trocando já. Eu quero estar 100%. Eu quero saquear o diabo. E eu não quero saquear o diabo individualmente. Eu olho para a igreja toda como um rebanho todo. Imagine só. Dia 21 agora nós celebramos em Belém do Pará o aniversário do pastor anterior a mim, que eu sucedi, pastor Firmino, da Anunciação Gouveia. 100 anos, amigos. 100 anos. Ele está lá em Belém vivendo com a gente. 100 anos vivendo na mesma cidade. Há 28 anos e 2 meses, ele me convidou e o Senhor me levou para Belém. Normalmente não dá certo pastor antigo ficar na mesma igreja, na mesma cidade de um novo pastor. A gente já diz logo, não vai funcionar isso, nunca. E vão-se 28 anos e 2 meses. Ele pastoreou a igreja 28 anos e 1 mês. Eu me tornei o pastor mais longevo daquela igreja esse mês, 28 anos e 2 meses. Ele e eu, 56 anos, metade da vida daquela igreja. Olha só, que coisa interessante. E eu estou começando a me preparar para uma nova geração. Vocês imaginam uma igreja? 550 templos, 150 mil pessoas. Eu não aguento. Mais ou menos como Moisés. Não posso levar o fardo mais só, de jeito nenhum. Qual é a solução? A solução é Deus levantar pessoas como me levantou, como levantou o pastor Firmino naquela época e naquele tempo. E eu já estou olhando para isso dentro de pouco tempo. Eu estou desconfiando que a igreja em Belém tem algum chamego especial com Deus, que Ele faz ela ter algumas experiências difíceis de outras terem, porque foi lá que começou. Talvez para ela ser um pouquinho de pioneirismo, algum tipo de exemplo, nada de vaidade de exemplo para outras igrejas. E eu estou imaginando que dentro de pouco tempo, nós poderemos ter a primeira igreja no Brasil, com 3 gerações de pastores vivos. Não porque pastorearam por 2 anos ou 3 anos, porque aí dá para ter 50 gerações. Aí não é símbolo de estabilidade, aí é símbolo de muita mudança, de muita coisa. Ter 3 gerações de pastor, um com 28 anos de pastorado, outro, devo completar 29 anos ou 30 anos, daí mais de jeito nenhum, a não ser que Deus mande do céu, que eu não acredito, Ele sabe planejar as coisas, e uma nova geração, 3 gerações. Eu fico imaginando, será que elas convivem? Convivem. Se a gente olhar o reino de Deus, a igreja de Deus, o chamado que cada um de nós tem, que nós não somos concorrentes, que não fomos chamados para trabalhar sozinhos, nós somos chamados para trabalhar juntos, para dar mão, geração, gerações, gerações, mais gerações. E eu fico imaginando, qual é a vantagem disso? Eu imagino o inferno olhando como eu sinto. Eu já estou de olho no futuro pastor mais novo que eu, e eu olho, de vez em quando o diabo se levanta contra ele, contra a família dele, mais pesado. E eu olho aqui, alguma pessoa que não tem a visão de Deus diz, pastor, olhe só, pastor, se o senhor estiver pensando nessa pessoa para ser um pastor futuro aqui, olha a luta que ele está passando, olha, talvez não seja como o senhor. Eu fico olhando e dizendo, está aqui para o inferno. Satanás, você não vai conseguir desqualificar esses jovens que serão os futuros pastores dessa igreja. Eu vou brigar o que for preciso, vou orar, vou ajudar para que o inferno não frustre o futuro da igreja, porque o maior problema às vezes de igreja são transições, são sucessões, que são traumáticas, que o anterior não se dá com o futuro, de que não unem força. E eu estou olhando essa juventude, quando eu vejo o inferno mexendo com jovens, que têm potencial de serem os meus líderes no futuro, eu velhinho, eu me transfiguro. Eu vou para a batalha. Eu digo, não vai conseguir, não vai frustrar, porque é tudo quanto o inferno quer. Se não conseguiu me derrubar,
Ele quer que não continue a bênção na igreja, que nós somos pastores. Que não continue bem a convenção, que não continue aqui a igreja, a luz para as nações bem. O diabo tem isso, e eu não gosto de ver nada ameaçado na obra de Deus. Do outro lado, eu fico pensando, qual é o sentido de Satanás querer liquidar com novas gerações na igreja, para que eu precise ficar pastor caindo os pedaços, morrer, deixar a igreja em briga para ver quem é o futuro pastor dela, eu sendo velado na igreja, os obreiros brigando quem vai ser o novo pastor dela, porque eu não ouvi a voz de Deus, no tempo saudável, no tempo de vida, não fiz as coisas como deveria, às vezes por um orgulho pessoal de que só eu posso ser o pastor ali até morrer, e que outros vão resolver. A igreja não merece ter alguém que Deus aponte, que os irmãos vejam como sendo um futuro, e que o pastor, enquanto saudável, com vida, ele faça a igreja em paz continuar, e ele tem ainda saúde para ser retaguarda, proteção para esse novo obreiro. E eu fico rindo porque eu sei porque o diabo age assim. Sabe por quê? Porque o inferno, Satanás, sabe que Jesus disse, olha, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é mais fácil, às vezes, o inferno derrubar qualquer que seja pastor. Olha, quem não ora pelo seu pastor, ou quem não pede oração na igreja por si como pastor, não sabe o risco que está correndo. Porque não há ninguém mais visado pelo demônio, pelo diabo, do que o pastor. A Bíblia diz, quando Jesus falou assim, fira-se o líder e as ovelhas se dispersarão. É uma vigilância toda hora. Se eu não tivesse nos braços da oração da igreja que eu sou pastor, há muito, eu já teria perecido. Me pergunta, pastor, o senhor pastoreia esse monte de gente, como é que o senhor faz? Eu digo, eu não pastoreio, eu aguento pastorear a mim, minha família e um grupo de obreiros que eu delego para que eles deleguem a outros, para que deleguem a outros, para que nós todos possamos pastorear. Se o Espírito Santo não cuidar da igreja, no outro dia, imagine, 550 templos, um problema em cada templo. No dia, acabou a paz da igreja. O pastor não sou eu sou cooperador com o pastor, porque o supremo pastor e o dono da igreja, seu nome é Jesus, seu nome é Deus, eu sou cooperador com ele. Antes de eu ser pastor dessa igreja, já tiveram 7. E se o Senhor Jesus não voltar logo, porque voltar, ele vai voltar, já vai vir outro pastor. Eu cheguei, a igreja existia, eu devo ir e a igreja permanecerá. Ela não é minha, ela é do Senhor. Eu sou um caso que Deus abençoou. E eu fico achando que o diabo tem muita razão para lutar contra você, para lutar contra gerações mais novas que poderão amanhã suceder você, para você continuar sendo membro da igreja com alegria, e aquele filho da geração mais nova cuidar de você, velhinho. Lá na igreja que eu sou pastor, eu olho, tem um adulto que eu estou dizendo, esse aqui vai ser. E tem um jovem que eu digo, esse aqui tem cara de pastor. Tem um adolescente que eu digo, vou cuidar muito bem, porque esse aqui está com cara de pastor também. Tem uma criança bem pequenininha que eu digo, também vai estar com cara de pastor. E eu, como pastor, vou olhando e vou protegendo essa turma toda de Deus. Sabe por quê? Porque o dia que eles chegarem, o diabo vai querer derrubá-los. O diabo vai querer derrotar. Vai dizer, o velhão eu não consegui, mas esse jovenzinho aí eu vou conseguir. Só que na hora que Satanás quiser tocar numa geração mais jovem, que lidera alguma igreja, que sucede você, o diabo vai olhar e vai dizer, bem que eu poderia acabar com esse pastor e com esse jovem novo. Mas tem 3 velhões deles vivos aí. Tem um de 100 anos, agora vai ter um de 70, vai chegar mais esse aqui. Esses velhões aí já me enfrentaram, eles conhecem tudo sobre mim, eu não tenho o que inventar mais. Eu não vou conseguir pular por cima deles, porque eles oram por aquele pastor mais novo, eles ajudam aquele pastor mais novo, eles aconselham aquele pastor mais novo. Eu não vou conseguir pular a muralha desse de 100, não vou conseguir pular a muralha desse 70, eu vou para outro lugar e deixa em paz os nossos jovens, nossos futuros obreiros, nossos futuros pastores, nossos futuros, que o inferno deixe em paz, porque ele não prevalecerá nas novas gerações que virão e que deverão ser pastores melhores do que nós, porque nós precisamos do cuidado deles. Nós precisamos, quando velhinhos, que a igreja vá bem e eles cuidem de nós. Nós não precisamos fugir de onde nós estamos para poder deixá-los em paz. Não, nós temos que pensar na igreja que vai crescendo, na igreja que vai para frente. Meus pastores,
Anime o coração de vocês. Vocês são chamados para alguma coisa de longo prazo. Vocês não são chamados para uma coisinha só de hoje. Seu ministério não é só esse, que vai até a ponta do seu nariz ou até a ponta do seu umbigo, não. Deus tem propósitos muito grandes para você, propósitos muito maiores para você, e eu gostaria que você animasse o seu coração. Eu queria que você calibrasse para fazer uma grande obra. Deus te chamou, Deus tem uma aliança contigo, Deus tem aliança com o povo que você lidera, Deus tem uma aliança com essa igreja que você lidera, e Ele sabe como você é importante, você não pode cair, porque Deus espera que o seu ministério seja um ministério saudável e frutífero pela igreja. Pode ser até que às vezes você nem mereça, você está desanimado, você não está vendo nada. Quando você não tiver com esse ânimo todo, olhe para a igreja. Olhe para as crianças, olhe para os jovens, olhe para as famílias. Veja como eles precisam de direção. A pior coisa que pode existir é olhar para uma multidão e ter o diagnóstico de Jesus, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e tem pastor. Mas parece que não tem. Elas estão aflitas, angustiadas, procurando um bom pastor, que seja um bom cooperador com Jesus, o dono da igreja. Entre nesse processo, entre nessa fórmula, seja animado. Deus te chamou para você produzir muitos frutos. Deus te chamou, tem 3 tipos de frutos que a Bíblia descreve. Primeiro é produzir frutos. Atenção para isso. Eu quero que você sacuda a poeira. Eu quero que você faça alguma coisa e sair daqui e dizer assim, eu tenho que produzir frutos. Mas para produzir frutos não é você que produz. Escute, você já viu alguma árvore gemendo para produzir fruto? Você já viu uma mangueira gemer para produzir manga? Você já viu bananeira gemendo para produzir? Não, é só você ser, que o fruto virá. Não fique acabando, brigando, querendo fabricar fruto, não. Deus não está procurando esse fruto produzido por você. A pior coisa que tem, a gente que é acostumado lá no norte do Brasil, nós estamos morando agora num sítiozinho, lá a gente planta um bocado de coisa. É muito gostoso a gente pegar e sair à tarde no sítio e tirar uma banana madura. A diferença dela, da que a gente compra no supermercado, é muito grande. A do supermercado, ela é tirada verde, porque ela tem que ficar muito tempo no caminhão, sendo batida para transportar para cá, para o Rio Grande do Sul, ou daqui para outro lugar. Ela não pode apodrecer, senão dá prejuízo. O pessoal coloca bastante química, veneno, tira o gosto da banana, que não é uma coisa, é o fruto natural produzido. De vez em quando eu tenho tempo, eu saio por ali. Está faltando aqui em casa o quê? Vão no supermercado, compram lá um mamão, mas lá tem uns mamoeiros, eu saio e vou no mamoeiro. Tem muita diferença. O mamão que a gente compra, ele veio de longe, ele estava verde, ele demora a amadurecer. A gente compra verde pensando que no outro dia está maduro para comer, mas não está, está duro. E quando a gente vai no mamoeiro normal, a gente pega, eu estou direito, está lá, o mamoeiro. Um pé de mamoeiro lá no nosso sítio produz 130 a 140 mamões de uma vez só. E cada um deles não amadurece todos juntos, vão amadurecendo os primeiros e tal, para que eu tenha todo dia. Eu me dou o luxo de tirar só o que eu vou comer naquele dia, e no outro dia pegar o outro que está pronto para comer. E olha só, se deixar esse mamão, ele apodrece em 2 dias ou 3 dias, ele apodrece totalmente. Sinal que ele é natural. Sinal que ele é um fruto. E o mamoeiro, às vezes, cai de carga, de tanto fruto que ele dá. Não geme, não faz coisa nenhuma. Nós estamos muito acostumados a querer isso. Mas o Senhor Jesus disse assim, olha só, a árvore que não der fruto, ela é cortada e lançada fora. Então, como você precisa encorajar o seu coração, o meu também, o meu coração, eu queria pedir a você, para pedir ao Senhor Jesus, Senhor, me ajuda. Não é nem a você produzir fruto. Peça para Deus, me ajuda a ser árvore que produz frutos. Que talvez você se entenda melhor o tanto de fruto que você vai produzir. É muito rara a árvore que dá só um fruto. Ela dá muitos frutos de uma vez só, ou produz fruto pelo menos a cada ano, a cada estação. Nós precisamos ser árvores plantadas junto ao ribeiro. O fruto vem. E a Bíblia diz, quem não dá fruto é cortado e lançado fora. Pode ser que você esteja hoje aqui dizendo, poxa, parece que meu ministério está perto de ser cortado, ou já foi cortado. Pode ser, faz muito tempo. Eu fico apavorado quando
Passa muito tempo que eu não vejo pessoas aceitarem Jesus como Salvador. Eu vejo pessoas que não se reconciliam, que eu vejo pessoas que não estão disponíveis para eu evangelizar. Atenção, não no púlpito. Que de passagem, eu queria dizer para vocês, se nós esperarmos que o mundo seja salvo e evangelizado pelo púlpito da igreja, nós estamos perdidos. O diabo já descobriu isso há muito tempo e as pessoas não querem. Até os crentes estão querendo ver tudo na internet, pregação, cântico e tudo. A gente reúne 1000 pessoas na igreja e tira 15 minutos para fazer o convite. Às vezes não tem um pecador na igreja. E a igreja, ao invés de sair abençoada, diz: Ih, ninguém está aceitando Jesus. E a gente expõe a igreja, às vezes, a essa vergonha. Porque a gente não sabe, não tem ninguém, não estamos trazendo vida, não temos ninguém. Às vezes a gente fica tão feliz, não sei se vocês viram. Vão pregadores da igreja lá em Belém do Pará, eu fico olhando às vezes e digo: esse camarada não conhece aqui a igreja. Porque ele vai pregar ou cantar, e ele faz o convite, quando vem uma alma, ele pensa que a alma aceitou por causa dele. E a gente está acostumado a ver 10, a ver 20, às vezes sem nem pregação. Às vezes eu abro o culto na igreja lá, abro o culto de quem quer aceitar Jesus antes, que é logo para tirar da minha cabeça que foi eu que preguei, que ganhei as almas, e vem alguém e aceita Jesus como Salvador. Às vezes porque o culto demora muito, e a pregação é muito enjoada, até quem entrou querendo Jesus, desiste de Jesus. Porque nós estamos fazendo uma igreja cujo objetivo é outro, é uma instituição, é alguma coisa que não o objetivo que Jesus deu para a igreja. Igreja é para alcançar perdidos, é para ganhar almas para Jesus, é para fazer esse esforço. Jesus disse: a porta do inferno não prevalece sobre ela, ide por todo mundo, façam discípulos. E nós inventamos um monte de outra coisa para a igreja. E achamos que isso é que deve governar a igreja. E pastores ficam dizendo assim: não, na minha igreja pode ser o que sou, ainda que só eu fique, seja o último a fechar a porta, mas na minha igreja tem que ser assim, e tem que ser assado. Primeiro, você não tem igreja coisa nenhuma, porque se você tivesse, eu não queria estar nela, e nem você deveria estar. As pessoas não precisam de igreja de pastor, precisam de igreja de Jesus. A alma tem que ser confiada ao Senhor. Diz: primeiro, vamos mudar essa história, a minha igreja. Às vezes a gente erra um pouquinho, mas está na hora de mudar a língua. É de Jesus a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, Jesus disse, deve ser casa de oração. E deve ser casa de oração para todos os povos. Eu acho bonito o que o pastor Medina faz e tudo mais aqui. E de vez em quando eu converso com alguns pastores. Antes eu era o mais novo. Eu fui o mais novo pastor da Assembleia de Deus no Brasil a presidir igreja. E o pessoal dizia assim: esse menino aí, ele faz xixi na fralda. Os mais velhos querendo desprezar, mas Deus tinha um chamado. E eu estou até hoje servindo ao Senhor Jesus nisso. Desde muito cedo, diziam para mim: ah, isso. E eu nos vi, a gente querendo construir uma igreja, fundamentada só numa coisa. Quando a gente prega sobre o texto, que Jesus diz assim: a minha casa será chamada casa de oração, a gente prega 1000 vezes sobre o zelo de Jesus pela casa. O azorrague, ele quebrando as mesas, ele revirando tudo. E ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. E nós, pastores, decidimos santificar a casa de Deus mais do que Jesus quis santificar. E a gente esquece do texto todo. E a gente diz assim: aqui é casa de oração. Mas Jesus diz: casa de oração para todos os povos. Escute bem isso. Ou é casa de oração para todos os povos, ou é clube de oração, clube de gente perfeita, clube de gente santa, clubinho de gente pessoa. Jesus disse: é minha casa, é de oração, mas todos os povos têm que estar dentro dela. A porta dela tem que ser aberta para todos, para a vizinhança que está ao seu lado, para pessoas que você gosta e que você não gosta, porque o que caracteriza a casa do Senhor é uma casa para ser para todos os povos, porque Deus amou o mundo, deu o seu Filho para que todos os que nele creiam tenham a vida eterna. Deus não está interessado em ninguém que se jactancia, em ninguém que se gloria de ser mais santo do que o outro.
de ser mais assado do que os outros, enquanto as pessoas estão indo para o inferno, por causa de algumas coisas que nós colocamos como sendo regra, porque a gente pensa que Jesus veio, por isso que Jesus disse, olha, eu vim buscar e salvar quem estava perdido. Por isso que Jesus disse uma coisa, mais vale um pecador que se arrepende do que 99 justos que se julgam desnecessitados de mim. Por isso ele disse, os sãos não precisam de médico. É verdade que está mais difícil pessoas aceitarem Jesus. É verdade que essa crise toda que está acontecendo aí, as pessoas vêm para a igreja. Mas é verdade, pastores, que nós temos que mudar um pouco a nossa cabeça. E ser pastor de igreja conforme Jesus quer que seja. E que o carro-chefe da nossa igreja seja salvação de pessoas. Cumprir a missão. Ganhar vidas para Jesus, porque senão a igreja morre. Uma igreja que não tiver um novo convertido, que incomode um crente santarrão, porque ele ainda está falando a linguagem errada que se fala. Uma igreja que tem um novo convertido, que não incomode uma mulher santarrona, porque chegou uma mulher que não tem o vestido de crente para vestir, e que a igreja censure o novo convertido. Essa igreja não está pronta. Ela não é a igreja do Senhor para todos os povos. Ela está guardando como um museu algumas pessoas, mas que daqui a pouco elas vão morrer. A igreja vai ficar velha. Uma igreja que não tiver crianças, ainda que o pastor ache que barulho de criança não deve perturbar culto, deixa eu dizer para você uma coisa, é melhor criança entrar, gritar no culto e você não repreender demais para não escandalizar o pai e a mãe daquela criança, do que você amanhã precisar de uma criança na igreja e não ter criança e nem jovem na igreja. E a sua rigidez, a sua linguagem, a minha linguagem, acabe com essas gerações todas. Ou você tem medo? Todos nós somos tão medrosos que a gente não pode ter contato com o mundo, porque vamos nos desviar. Todos nós vamos ter medo, porque se tiver contato com um jovem que não é crente, ele vai ganhar a gente. Que deusinho é esse? Que igrejinha é essa? Se a palavra de Deus diz que nós somos fermento, pode vir a massa quase estragada que houver, bota um pouquinho de fermento de crente para você ver, a massa toda fica levedada. Pode vir a escuridão, acende uma luzinha de crente ali, que fica tudo iluminado. Nós precisamos, meus irmãos, bater a nossa poeira, e nós precisamos dizer, nós estamos do lado vitorioso, Jesus é o dono da igreja, Jesus vai salvar pessoas, a única coisa que nós podemos fazer, nós não fazemos. Anuncia o evangelho, e quem aceita Jesus, batiza em águas, ora para ser batizado no Espírito Santo, não te mete no lugar de Deus, porque Ele não te mete no teu lugar, a tua missão é fala, se vier aceitar Jesus, creia, se precisar ser batizado, batize, não crie obstáculo para o povo de Deus, e a gente fica reclamando, quando nós mesmos estamos colocando obstáculo. Ei, anime seu coração. A árvore que não produz fruto é cortada. Do outro lado, a Rebeca citou aqui. Não foi vocês que me chamaram, me elegeram, escolheram a mim. Mas antes foi eu que escolhi a voz. E vos nomeei. Atenção, nomeei. Botei em vocês o carimbo. Vocês vão ser. Não perguntei se vocês querem. E vos nomeei para que vades e deis. E deis. Grite forte, e deis. Bons frutos. Pode pegar a Bíblia. Primeira palavra é, a árvore que não produz fruto, corta fora. Aí você fica com medo, o Senhor diz, mas não fique preocupado, porque eu te escolhi, eu te chamei, eu te nomeei para que você vá. O seu selo de aprovação é, vá e produza bons frutos, mais do que fruto. Nós estamos com medo horrível. O diabo tem colocado muito pessimismo na nossa própria linguagem. Nós líderes não podemos acreditar, porque nós ofendemos a Deus, ainda que pareça verdade. Um pastor dizer que a igreja de hoje é pior do que a de ontem, é como dizer, Deus morreu. Deus se tornou incapaz. Deus não garante o que Ele fez. Deus não vai existir daqui para frente. Não fale isso não, creia. Creia contra o que você vê.
creia, não vai prevalecer. Deus disse, está acabado. Você pode falhar, você pode não fazer o que você quer, pode fazer, ou você pode não crer, mas não vai, você vai morrer, vai deixar de ser pastor, e a igreja de Jesus vai triunfar, e os pecadores serão salvos, e você vai ficar dizendo assim, por que eu não me envolvi nisso? Por que eu não fiz alguma coisa para isso? Por que eu fiquei sendo pastor na retranca, sendo pastor no retrovisor, olhando só para trás? Porque eu quis ser um pastor que santifica as outras pessoas, se pastor nenhum santifica ninguém, nem a ele próprio. Para ele ser santo, ele tem que confiar na graça de Jesus, que perdoa pecados, e ele santifica até o pastor. Você não pode fazer nada. Se você não acreditar no Senhor, não depender dele, você não consegue. Ei, te santifica um pouco mais por ti mesmo, para te ver como você vai inchar, explodir e se perder. Confie, confie. É melhor você errar do lado de Jesus do que acertar do lado do inferno. É melhor você errar pelo amor do que pelo ódio. Primeiro, quem não produz, fora. Segundo, chamou para que nós demos bons frutos, acredite. Não brinque com a pregação, não brinque com o culto, não brinque com a oração que você faz por alguém. Se a pessoa aceitar Jesus, não duvide que aceitou, como nós fazemos hoje. Nós dizemos, bom, vamos ver. Vai ficar numa classe de discipulado para eu ver se Jesus ainda salva e perdoa pecados quando as pessoas aceitam. Depois de eu ser convencido que Jesus não salva mais como me salvou, não salva mais como salvou na Bíblia, aí eu vou batizar. E a prova de que Jesus salva foi aprovado no curso de batismo? E aí o irmãozinho salvo, analfabeto, mais crente do que até você ou do que todos os outros, mas que não é inteligente, foi reprovado. E o intelectual fez a provinha todinha antes, sem nem estudar nada e nem ser salvo. E chegou para você, ele passou. E você diz, esse é salvo. Eu vou batizar. E aquele outro, você reprovou no seu crivo. Estou dizendo que não pode fazer curso? Pode. Mas não para ter certeza se Jesus salva. O dia que nós imaginarmos que nós fazemos um culto, e um convite, e uma pessoa presa pelo diabo, pelo pecado, amarrado, levanta e tem coragem de vir à frente como nós fazemos, para aceitar Jesus, que essa pessoa está nos enganando, você está com o ministério falido, amigo. Você deixou de crer no principal que existe. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo, ele faz a obra na hora que ele quer. Aí a pessoa diz, mas pastor, se a gente batizar amanhã, vai se desviar. Se desviar é problema dele, mas eu criei. Não é porque ele se desviou que eu deixei de crer. Não é porque ele se desviou que eu deixei de batizar. Esse problema dele. Eu vou continuar crendo que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e dando para ele a graça e a glória, para que deis bons frutos. E no verso diz, e o vosso fruto permaneça. Quem não dá fruto, cortado fora. Mas nós somos chamados para produzir bons frutos. E o nosso fruto vai permanecer. E não sou eu que vou fazer esse fruto permanecer. Porque eu não sou a árvore, eu sou galho. Eu sou zambuzeiro, enxertado na oliveira que é Cristo Jesus. O fruto vai produzindo. Se anime. Deus te chamou para coisa muito grande, pastor. Encoraje o seu coração. Bata no seu coração, diga aí, coração, porque te abates, coração. Se renove. Vá para frente. Siga Jesus. E por fim, meus amados irmãos, eu gostaria de sair daqui chamando vocês para a gente ampliar nossa visão. Claro que eu já preguei um pouco sobre isso. É provável que alguns de vocês estejam fingindo. Vocês estão ouvindo um homem que não é perfeito. Não creio em mim mais do que na Bíblia, em Jesus. Mas vocês estão ouvindo um homem, quarta geração da Assembleia de Deus. Graças a Deus,
nascido em ventre assembleiano, debaixo de banco de igreja, pai puxando orelha, dando cocorote, criança orando, sem ter sala para culto de criança, quarta geração. Que pela graça de Deus, muito cedo, eu pensava em ser médico, Deus me chamou para ser pastor. Não me arrependo, Ele fez a coisa certa. E eu não vou perder meu tempo sendo pastor, se eu tive que renunciar a alguma coisa. Tem gente que está louco para ser pastor, porque quer pensar que pastor é ter lugar de destaque, é ter uma chave de carro, é morar muito bem, é ganhar o dinheiro que não ganharia na profissão que tem. É a forma fácil de ganhar dinheiro, tem gente assim. Mas o pastor mesmo, ele olha na vida dele e diz assim, eu renunciei a alguma coisa, e eu não vou brincar com essa história. Vocês estão ouvindo. Eu sei que algum de vocês pode estar ringindo um pouco, mas me perdoe. Eu também não vim aqui para ouvir o que eu quero. E quando eu prego, é a hora que eu mais aprendo. Eu me surpreendo um pouco quando Deus toma o discurso, o sermão que eu preparei para poder falar até comigo mesmo, porque o ouvido mais perto da pregação sou eu, e eu preciso disso. E eu preciso. A Rebeca contou para vocês aqui, só de passagem. Nós não tínhamos porquê. Nós pastoreamos as duas igrejas maiores do norte do Brasil. Pastoreamos metade do território brasileiro, o Amazonas e o Pará. Juntem aí que vocês vão ver. Os lugares mais fortes da Assembleia de Deus no Brasil, lá onde nasceu. E nós já poderíamos estar descansados. Um dia nós fomos ao Rio de Janeiro e lá ouvimos uma história, que é a história do Caminho Niemeyer, da catedral, que deveria ter surgido ali a catedral evangélica, e os irmãos batistas passaram 15 anos, não fizeram, depois deram para os adventistas, 15 anos não fizeram, o governo tomou, e ia entregar para ser a sede do Tribunal de Justiça, e naquele lugar todo, no centro da cidade de Niterói, não tem nenhuma igreja, Assembleia de Deus, naquele lugar de destaque. Nenhuma igreja evangélica de grande expressão. E eu ouvi aquilo e eu perguntei, será que tem jeito ainda? E nós fomos, eu não vou contar toda a história. E por um milagre de Deus, pensem, o Tribunal de Justiça ia construir a sede dele, e os evangélicos, o prefeito disse, evangélicos não tem condição, não tem palavra, desmoralizado. Quando diz evangélico, é o nome de Jesus. E nós conseguimos reverter. E conseguimos a licença do terreno. Que vocês façam uma visita lá, para vocês verem. Eu chego, me alegro. 8.000 metros na beira da Baía de Guanabara. Porto, praia, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, é o fundo. Quem estiver sentado na catedral, quando ela estiver pronto, o pastor vai ter que ser muito bom para pregar, porque senão o pessoal nem vai ouvir ele. Porque vai ver os navios, os aviões pousando. Uma área imensa para os filhos dos crentes das favelas, que as irmãs chegam lá e dizem, pastor, todo mundo dizia que a Assembleia de Deus aqui é a igreja de terceira classe, só tem nos morros, e é verdade, não é igreja de grife, porque só essa igreja ou a outra que é grande, nossos filhos não tinham de brincar, agora Deus nos colocou num lugar bonito, de honra, nossos filhos têm um lugar onde correr, onde servir a Jesus, e eu dizendo, puxa, que honra resgatar uma coisa para Jesus e tal, e aí, vamos começar a construir? Vamos. Eu estou dentro de um avião, dizendo, Senhor, mas nós vamos construir. Quem vai pastorear? Eu sou pastor da igreja em Belém. E não é justo a gente fazer o esforço de milhões para fazer isso aqui. E como é que isso vai continuar? Eu estou dentro do avião. E o Espírito de Deus fala no meu coração, e por que não você? O que você tem de melhor do que Gunnar Wingren? Que em 1924, os irmãos mandaram uma carta do Rio de Janeiro para Belém. Ele abriu a carta na hora do culto e leu e disse, pastor, por favor, a igreja está crescendo aqui, mande um pastor para cuidar do rebanho no Rio de Janeiro. Ele chorou, a igreja chorou, não queria que ele viesse, mas ele veio. Quem é você? Eu comecei a chorar, digo, não está nem aqui mais, Senhor. Acabou. Acabou. Eis-me aqui. O povo lá não entende nada. Eu estou tendo o maior privilégio com a Rebeca.
Eu queria dizer isso para animar o teu coração, porque você deve estar dizendo assim, mas a igreja que eu estou está muito pequena. Mas a igreja não está indo bem, eu quero que você anime o coração. Mas eu queria ser como aquele outro pastor, como aquele outro lá. Não pense assim. Não pense assim, não. Nós fomos para lá e nós começamos. A coisa mais gostosa do mundo. Tomara que você recobre o gosto do que é começar uma igreja, do que é ser pioneiro numa igreja. Tem um gosto, tem um sabor. Infelizmente, a cabeça dos líderes mudou. Quando a gente quer uma pessoa para fazer um trabalho, ele pergunta que tamanho é a igreja, quanto rende, quantas pessoas tem. Nós deformamos o ministério evangélico. Nós profissionalizamos o ministério evangélico. Porque nós, da geração muito mais antiga, o desafio nosso é ir para onde precisa, não é ir para onde já está feito. O pastor de Belém, o pastor Firmino, uma vez mandou 100 missionários para o Piauí, lá na década, sei lá, de 60. Sabe, ele foi dar posse. Sabe onde era a posse que ele dava? Debaixo das mangueiras. E os missionários disseram assim, mas pastor, o que foi que nós viemos fazer aqui? Ele disse, vocês vieram pregar o evangelho, ganhar pessoas para Jesus. Mas aqui não tem nenhum crente. Claro que não tem, mas tem material para fazer crente que não acaba mais. Tem muito material para fazer crente. Tem muito material para ser transformado em crente. Imagine só se vocês viessem aqui só cuidar dos crentes, não tivesse mais ninguém para ganhar para Jesus. Um dia desse a minha alma se alegrou muito. Coisas pequenas. Eu estava num culto, dando posse num dirigente, numa congregação nossa. E do meu lado estava um outro irmão, pastor, de um templo nosso perto dali. E eu dei posse naquele irmão. E o que estava do meu lado disse, pastor, eu vou lhe convidar para o senhor ir lá na igreja também. Eu falei, mas o que é que está acontecendo? Ele disse, eu queria que o senhor fosse na igreja, porque eu quero sair de lá. Eu quero que seja dado posse a outra pessoa. Eu disse, está acontecendo alguma coisa? Eu disse, não, porque eu não vou morrer sem antes pastorear uma igreja que eu comecei do zero. Olha, escute isso. Eu disse, pastor, esta igreja é uma bênção, mas eu cheguei aqui, ela já estava feita. Quando eu ouço pessoas dizerem que começaram do zero e ganharam pessoas, eu fico com meu coração ardendo e eu não vou morrer sem o direito de dar um testemunho. Eu sou pastor, mas eu não fui pastor só de igrejas feitas. Eu vi nascer uma igreja. Isso é muito doido. Quando o Senhor Jesus falou quando o Senhor Jesus falou isso, eu digo, não estou nem aí, meu irmão, eu estou numa alegria. Sabe, nesse desafio que está lá, eu estou entre Belém e Rio, 15 dias lá e 15 aqui. Nesse desafio, no meu coração dessa vez eu vou ser melhor pastor do que eu sou em Belém. Lá eu não abraço todos os crentes, lá eu não dou a mão para todos os crentes, lá eu não vejo todos os crentes. Eu perdi essa oportunidade, lá em Atacado, é uma multidão. Dessa vez, eu vou conhecer todos os crentes. Eu vou apertar a mão de todos os crentes. Eu vou orar por todos. E o Espírito de Deus me desafiou ainda. Disse, Samuel, tu sabe qual é o problema de igreja grande? 10% trabalha e dá oferta. O resto tudo está sem fazer nada. Braço cruzado, só assiste culto. E eu disse, é mesmo. Lá em Belém é um pouquinho melhor, mas no máximo 30% que eu chego, porque é muita gente, eu não consigo nem ver. O Espírito de Deus, sabe de uma coisa? De quem é a culpa? Do pastor. Eu digo, calma, Senhor, vai devagar, minha. Porque todos os crentes deveriam se envolver na obra. Mas eles precisam ser desafiados pelo pastor. Eles precisam, quando eles chegarem na igreja, não só pensarem que eles chegaram para ser crente, mas o pastor dizer, tem esse trabalho para você fazer. O Espírito Santo disse, o dia que todos os crentes fizerem o trabalho que precisa ser feito, a igreja vai explodir. Explodir, porque eu não quis crente para ficar sentado dando trabalho para pastor, eu quis crente para ser árvore frutífera, e ele começa na hora que recebe a Cristo, e o Senhor disse assim, aproveita, 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 de modo que
Quando alguém pergunta, pastor, mas tinha que ter muitas mil pessoas aqui, eu digo, não, deixa só essas mesmo. Pastor, vamos chamar um cantor, pregador, para chamar a multidão aqui. Eu digo, não quero, eu quero no passo de Jesus, para eu recuperar, me redimir do meu defeito de ser pastor de muita gente. E o irmão chegar comigo de pastor, eu nunca lhe vi, eu nunca lhe abracei, eu nunca consegui fazer a coisa mais gostosa do mundo. Servir uma ceia para um crente novo com 2 pessoas. Aí o camarada vai e diz, pastor, esse trabalho não é para o senhor. Eu digo, não é para mim. Quem sou eu que eu não possa dar a ceia? Quem sou eu que eu não possa voltar a fazer batismo? Quem sou eu que quem faz o batismo é o diácono? Quem sou eu? Eu estou readquirindo o gosto de ser pastor. O gosto de ser pastor. Readquirindo velho como eu sou. Queria te encorajar. Aproveita o tempo de igreja começando, igreja pequena, porque vai crescer. Você vai ter saudade. Você vai ter saudade de ser pai espiritual daquela pessoa. Por fim, meus amigos, eu gostaria de pedir para vocês pensarem comigo. O que tiver de errado, me perdoe. Tá? Mas eu queria que você expandisse um pouco a sua visão. Porque no meu coração eu tenho sentido que é verdade que o mundo está endurecendo-se para Cristo. Mas eu também tenho sentido que essa estiagem de conversão é Deus trabalhando em líderes e pastores para eles chorarem no altar pela salvação das pessoas e repensarem o seu critério de ganhar almas para Jesus. Eu descobri uma coisa, o púlpito e o templo vai sempre existir. Me perdoe dizer para vocês isso. Eu ganho mais almas andando na rua do que pregando no púlpito da igreja que eu sou pastor. Atenção para isso. Vê se isso diz alguma coisa para você. Você perguntar o desafio de ser pastor, eu ia dizer, desafio financeiro, não. Sabe qual é o desafio de ser pastor? É o desafio de ir na porta, dar a mão para todos os irmãos. É o desafio de fazer uma visita aos crentes, voltar a fazer, não pensar que está de gravata e paletó. Porque tem igreja para tudo que há no mundo. A diferença vai ser que qualidade de pastor você tem em relação às pessoas. Tem igreja da internet, tem igreja de multidões, tem igreja de tudo. Se você quiser prevalecer com a igreja crescendo todo, seja um servo de Deus e um servo da igreja. Um pastor que serve a igreja, que as pessoas sentem que você é útil, que você é diferenciado, e que você não é diferenciado pelo público, porque tem muita gente melhor do público do que você. Tem muita gente que tem multidão, mas diferenciado no seu jeito de pastorear ovelhas, no jeito simples de você ser. Eu queria que você pensasse comigo, expandir um pouco a visão que Deus tem para o seu chamado. Uma visão mais ampla. Olhe só o que é que a Bíblia diz sobre Deus e sobre a visão que Ele tem para vocês. Para mim também. Ele disse, ide por todo o mundo e prega o Evangelho a toda criatura. A Rebeca já falou aqui, nosso texto-alvo, Atos 1:8. Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Lamento dizer para vocês, que tem muitos de nós, que o diabo está colocando no nosso coração, na nossa cabeça, que nós não servimos para ser pastor, nem para o bairro que nós somos pastores. Tem gente desanimada, só de ser pastor ali. Sua visão é aquilo ali, seu umbigo é aquilo ali, seu mundo é aquilo ali. Não há nele nenhuma ansiedade, não há nele nenhuma vontade de dizer, Jesus, me ajuda a apressar a tarefa que eu tenho que fazer aqui, porque eu também tenho que ir além. Porque também tu mandaste eu ir além. Porque também tu mandaste para ir em outro lugar, mas eu tenho que fazer alguma coisa aqui, mas eu não posso te obedecer, porque tu disseste, sereis testemunha tanto aqui, como, e ao mesmo tempo ali. Como ali e ali, nós pensamos, não, se eu não resolver o probleminha daqui, eu não vou a lugar nenhum. Mas quem te chamou foi você mesmo. O modelo ministerial é seu, é você que diz o que você quer fazer. Foi você que se ungiu ou foi Deus que te chamou? Se Deus te chamou,
Vá remir o tempo, redimir o tempo, corra, porque Deus está te esperando em outras frentes. Deus está esperando em outros lugares. Apresse, faça o melhor que você puder. Não descanse, diga: o Senhor me chamou, o Senhor me ungiu. Se aqui todos não receberem Jesus, eu não vou ficar aqui o tempo todo, não. Eu vou ficar aqui, mas eu vou continuar ganhando ali. Eu vou ganhar ali. Nós temos um problema grave. Nós não estamos querendo mais pregar o evangelho para quem precisa. Jesus disse: procure quem precisa. Quem não precisa, deixa para lá, irmão. Crente ruim, que não quer ser crente ruim, quer atrapalhar pastor, quer mandar em pastor, vá deixando, vá cumprindo sua missão. Não tem gente aqui? Tem no meio da rua. Quando nós começamos, a Assembleia de Deus cresceu com gente que precisa. Não foi com gente rica, não. Não foi com gente muito chegada, cheia de dedo, que não quer ser crente, não. É com quem quer ser crente. É com quem está desgraçado. É com quem está querendo. É com quem o mundo rejeita. Por isso Jesus disse: Ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, aos desvalidos, irmãos. Vamos lá. Enquanto tem uns que estão fartos de evangelho, tem gente clamando por uma mensagem do evangelho. Então, valorize o seu ministério, amplie sua visão, amplie. Eu estou dizendo para você, 66 anos, estou dizendo por isso. Você sabe, Deus botou no meu coração, que eu viajava muito, igreja muito grande, duas coisas Deus botou no meu coração. Eu tinha que viajar, deixar as igrejas que pastoreava, muito grandes até. E um dia, no Espírito de Deus, eu falei: Deus, o dia que a igreja que eu estiver pastoreando perder a paz entre os irmãos, ou o dia que a porta da salvação se fechar, nesse dia eu entendo que meu tempo pastorado acabou. Vamos fazer uma aliança. Eu vou cumprir a missão que eu tenho para fazer em qualquer lugar. Mas cuida da igreja. Não deixa a igreja ter divisão, problema. Eu não aguento ver a igreja sofrer. Eu vou parar de fazer o que tu estás me chamando para fazer em outro lugar. Também, Senhor, não deixa de gente aceitar Jesus. Porque que duro é um culto todo e o pastor ficar 10, 15 minutos ali, tal. E quando ninguém aceita Jesus, os irmãos saem tristes, parece um culto fúnebre. O culto hoje não deu resultado, não é? A gente se esforça, quer, luta, mas não vem. E Deus tem me conduzido desse jeito. Já pastorei algumas igrejas. Interessante como Deus trata com a gente. A gente não vale nada, mas Deus trata. Tem uma igreja que eu pastoreei, vocês sabem, São José dos Campos. E um dia eu estava pastoreando lá, e um filho meu foi lá. E o meu filho disse: pai, deixa eu vir te ajudar aqui. Falei: meu filho, não, essa igreja aqui é uma igreja muito tradicional. O pessoal aqui é muito exigente, você é muito novo, você tem cara de criança. Eu disse: pai, mas Deus está me chamando, Deus está falando que eu devo ficar aqui e te ajudar. Eu não gostei. Eu digo: meu filho, tudo bem, se Deus está falando contigo, eu não vou ser contra Deus. No outro culto, domingo, um culto abençoado, eu fui pregar. Mas eu preguei, e pela primeira vez naquele culto, ninguém aceitou Jesus. Olha só, ninguém. Eu digo: ih. No outro domingo, eu digo: eu não vou pregar hoje, porque ninguém aceitou Jesus. Eu não queria o meu filho perto para ninguém dizer que eu estava botando ele no pastorado porque era meu filho. Ele não precisava. Eu digo: eu vou deixar ele pregar. E lá foi ele pregar. Pregou melhor do que eu? Eu acho que não. Mais tempo que eu não. Fez o convite. E assim de pessoas aceitaram Jesus. Aí o Espírito Santo disse: e aí, resolve o problema agora. Tu não me pediste um sinal? Que você queria paz e que não faltasse pessoas para aceitar Jesus. Irmãos, enquanto isso não tinha acontecido, às vezes eu esquecia de fazer convite. Quando terminava o culto, pessoas procuravam para vir aceitar Jesus, pela aliança que tinha com Deus. Você não sabe a alegria. Esqueci. Era uma tristeza. Esqueceu. Às vezes eu dizia assim: irmãos, quem quiser aceitar Jesus, e vinha. Naquela igreja, naquele culto, o Senhor transferiu o cajado para o outro. E eu disse: ó, tchau. Não está aqui mais quem é pastor só pela posição. Só pela posição. Almas, vidas,
Deus te chamou para isso. Seja uma coisa assim. O ministério ser um pouquinho maior. Você está perdendo muito tempo. Atenção. Não fique pulando de galho em galho. Porque você não cumpre aqui, vai querendo pular para lá, para colar. Não. Faça aqui, mas faça rápido. E não deixe de fazer ali, porque o Senhor disse, sereis testemunha aqui, acolá e alures. Deus tem um ministério mais amplo. Amplie sua cabeça. Amplie sua cabeça. Faça alguma coisa. Tenha uma visão maior. Para você e para a igreja que você é pastor, quem diria que Gunnar Wing e Daniel Berg pensaria que existiriam 25 milhões de crentes no Brasil? Mais de 90 mil Assembleias de Deus. Quem diria isso? Começou com eles. Você está convicto que Deus te chamou só para isso? Você vai ser morto ministerialmente só naquele lugar, o diabo te cegando sem dizer para você. Se você obedecer a Deus, continuar cuidando do que Deus te botou aqui, mas abrir uma porta de salvação mais ali, você vai perceber que vai mudar a coisa aqui. Porque quem precisava mudar de cabeça era você. Deus te chamando e dizendo, eu sou chamado por Deus, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho um trabalho aqui. O diabo diz, não, vou te matar na unha aqui, nesse lugarzinho. Aqui não vai produzir nada até que você desista. Não faça isso. Levante seus olhos. Veja os campos brancos para a ceifa. Onde está alguém esperando por salvação? Você é pastor do céu, mais do que pastor da Assembleia de Deus, ou mais do que pastor daquele endereço. Você é pastor de Jesus. Sua credencial vale para outros lugares e para outros momentos também. Fique em pé comigo. Eu gostaria de colocar aqui, Apocalipse 7, verso 9. Porque talvez o que eu prego para vocês não é objeto de estudo e nem de teologia. É objeto do que eu estou vivendo. E eu gosto muito disso. Eu não gosto de ser pastor de parecer. E nem ser pastor de inventar. Eu gosto de ser pastor de ser. Nunca a gente é pego errado quando a gente é. As pessoas veem aquilo que nós somos. E eu poderia hoje estar aqui pregando para vocês, vocês dizendo, pastor Samuel, presidente de convenção. Ih, esqueça isso. Isso não vale nada. Não está na Bíblia, não é porque eu sou que eu vou chegar lá. Ah, pastor Samuel, pastor de igreja grande. E eu estou dizendo para você que eu estou com a mão numa igreja imensa. Eu estou com a mão colaborando com milhares de pastores. Mas eu estou com a mão começando uma igreja do zero, para eu não pensar que eu sou mais do que ninguém e perder a minha experiência com Jesus e a autoridade de dizer para você. Eu nunca quero, toda igreja grande tem que ter uma igreja começando. Toda igreja com templo pronto tem que ter uma igreja com templo que não pronto. Toda igreja feita de concreto tem que ter uma igreja começando com chão batido ou com palha. Essa é a nossa história, para o diabo saber que nós não nos sofisticamos, nós não nos tornamos... Ele não mudou a gente, nós atacamos em todas as frentes. Esse texto tem mexido com minha vida, e é o que eu quero terminar, te animando. Porque quando a gente está no meio do caminho, a gente não está vendo o que Deus quer e nem o que Deus preparou para a gente, existe um jeito da gente se animar. É a gente olhar o destino que nos espera. Às vezes a gente está desistindo porque o dia a dia está difícil, mas quando a gente... Por exemplo, a nossa vida, as lutas, doença e tudo, mas a Bíblia diz que as lutas que nós passamos aqui nem se comparam com a glória que nos espera. Então, quando a luta está querendo ser maior que eu olho para a glória que é maior, para eu me animar para vencer essa luta que aqui existe, e eu vou para frente. Porque a Bíblia diz que nem olhos ouviram, nem coração, nem ouvido aquilo que Deus preparou. Quando eu estou na luta grande, eu digo, o que é que me espera para ver se vale a pena desistir? E quando eu olho, não. Quando eu estou cansado aqui, doente, tal, o que é que me espera? Aí eu olho para o céu, digo, camarada, não tem luta, não tem doença, não tem dor, não tem nada que não vá ser vencido por mim, se eu mantiver meus olhos no céu. Porque a Bíblia diz, não vai ter lágrima, dor, morte, não vai ter nada. Diz assim, o último inimigo a ser vencido é a morte.
E todos nós temos medo dela, receio dela. Quem disser que não tem, tem. Eu não tenho temor, mas medo tenho, sim. Diz. Mas a Bíblia diz que naquele dia eu vou desdenhar da morte. Eu vou dizer, ei morte, cadê a tua vitória? Ei morte, cadê o teu aguilhão? Cadê o teu poder de ferir? Cadê o teu pecado, morte? Tragada foi a morte pela vitória, graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos, sejam firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor trabalhamos. Quer dizer, olhe para lá para a glória. E Deus tem me tocado muito com essa cena final. Qual vai ser a cena final? Depois da lagação do Rio Grande do Sul, depois da tua luta, depois desse ministério pesado, pequeno que você tem ainda, o que vai acontecer com você para você se animar? Quando a gente tem um pouco do céu no nosso coração, a gente não desanima com as lutas dessa terra. A gente transfere lá, por isso que a palavra de Deus diz, Romanos 5, diz assim, justificado pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Já temos. Por intermédio de quem nós obtivemos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Já estamos. Mas aí a Bíblia diz, e não somente isto, mas nos gloriamos na própria tribulação. Opa, até aqui nós estamos firmes. Na tribulação, não somente firme na graça, na tribulação também. Por quê? Porque a tribulação produz a experiência. A experiência produz a paciência. Olha só, olha o tempero, você vai vencendo estágio, a paciência. E a paciência produz a esperança. Atenção! E a esperança não confunde, não engana. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A bendita esperança do crente é o céu. Quem aqui acredita no céu? Levante o braço. E quem aqui vai para o céu? A Rebeca já perguntou, levante o braço. Mas levante e grite, eu vou. Você precisa ouvir. Jesus não é surdo, mas o diabo é. Diga, eu vou. Diga, o meu lugar é o céu. E eu não vou sozinho. Eu vou levar minha família. Eu vou levar amigos. Eu vou levar vizinhos. Eu vou levar os perdidos. O meu lugar é o céu. Depois de tudo, olhei e eis que eu vi uma multidão. Essa versão é a corrigida. Se tiver atualizada, me ajuda, mas se não, vamos nela mesmo. Destas coisas olhei, e eis uma grande... Olha só a diferença. Olha a diferença aqui. Tá? A Bíblia corrigida ela é muito interessante. Nós temos, às vezes, até idolatramos. Mas ela esconde uma dimensão. Ela diz, depois dessas coisas vi, e eis uma multidão. Aqui diz uma grande multidão, que é o que o texto original diz. Grande multidão. Tem diferença entre multidão e grande? Tem ou não? Tem diferença. Vamos lá então. Que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Próximo. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Eu queria que você ampliasse sua visão. Toda hora que você tiver um desânimo, jogue seus olhos no céu. Mande seus olhos no céu e veja o que é que te espera no céu. Por quê? Porque a igreja está acuada na terra. E sempre o diabo vai querer acuar a igreja. E para o diabo acuar a igreja, a primeira pessoa mais importante para ser acuada chama-se pastor ou líder. Ele nunca vai conseguir acuar totalmente a igreja, pode acuar o pastor. Porque a igreja tem a promessa do Senhor Jesus de que as portas do inferno não prevalecem contra ela. O pastor pode ser acuado mais fácil. E como é que o diabo pode? No desânimo. Por isso que eu disse que eu vim encorajar o teu coração, mas não tenho como encorajar o teu coração
se a tua visão for pequena. Visão pequena do teu ministério, visão pequena do que Deus tem para a igreja, visão pequena do que é que nos espera, gente. Nós estamos como coitadinhos aqui nessa terra, dizendo, pelo nosso ministério e pela igreja nossa, que nós estamos do lado perdedor, nós somos o lado mais fraco. Eu quero perguntar para você, nós somos mais fracos ou mais fortes? Vamos lá, responda comigo. Nós estamos do lado mais fraco ou do lado mais forte? Deus é mais fraco ou é mais forte do que o diabo? Nós estamos do lado perdedor ou do lado ganhador? Muito bem, já começou você a melhorar. Como é que você está do lado de Deus, do maior, do mais forte, do vencedor, e esse ministério está tão triste, e você está acuado, e você está com medo, e você não está vendo a grandiosidade da vitória que Deus tem te esperando? Quero te perguntar mais uma vez. Lá no céu a multidão vai ser grande ou vai ser pequena? Posso te fazer uma outra pergunta? Pensa bem. Você é um líder. Vai ter mais gente no céu ou mais gente no inferno? Hã? Ah, vocês não estão sendo sérios. Vocês não estão verdadeiros. Vai ter mais gente no inferno ou no céu? Gente, por que nós não estamos com mais gente na família nossa? E por que nós não estamos com mais gente na rua e na vizinhança? Por que nós vai ter mais gente no céu, mas aqui nós estamos perdendo? Ei, ânimo. Quem vai ganhar, ânimo. Quem vai ter a maioria, ânimo. Não entregue de bandeja esse ministério, essa unção, essa chamada para o diabo, dizendo, coitadinho de mim, coitadinho desse. Ei, meu irmão, sabe qual é a diferença? O Senhor Jesus vai ter no céu uma multidão que ninguém pode enumerar. O diabo quer envergonhar Jesus, ele já fez isso no tempo de Jó, dizendo, a terra é minha, não tem ninguém lá. O Senhor Deus disse assim, negativo, vou te dar só um exemplo, meu servo Jó. Vai lá que ele vai te desmoralizar, para ele só. O céu, Deus não seria Deus se ele tivesse criado tanta gente para ir para o inferno, meus amigos. Você já pensou um Deus que cria tanta gente, que não é capaz de salvar e nem capaz de levar para o céu, para que quando o Senhor viu o diabo dizer, olha os pobretinhos, o Senhor levou medrosos, um punhadinho, olha o tanto de gente no inferno. Deus não é Deus, criou gente para ir para o inferno. Escute, você vai mexer com a sua vida. O Senhor Deus disse assim, o inferno foi feito para quem? Para quem? O inferno foi feito para o diabo e seus anjos e quem quiser acompanhá-los, mas não foi feito para o ser humano. O lugar do ser humano é o céu. O lugar do ser humano é o céu. E a multidão é grande. Faça assim, é muito grande. Se nós estamos menos aqui, está chegando a hora de um movimento de Deus de salvação. E os anjos no céu estão doidos para tocar a trombeta, e eles disseram, a Bíblia diz, desejosos de vir aqui, e Jesus está dizendo, não vão lá não. Olha lá o meu pastor no Rio Grande do Sul, olha aquele obreiro lá, ele é que vai ser o meu mensageiro, ele é que vai ver gente aceitar Jesus, ele é que vai ver essa colheita, ele tem sofrido tanto, que ele vai colher muitas vidas, ele vai ver. Ele vai participar do céu. Bota o versículo aí, mas ele vai levar muita gente para o céu. Escute isso, porque eu estou velho, já fui moço, mas eu estou revolucionado. O problema não é se o céu vai ter mais ou menos gente. Isso não é um problema teológico. Eu creio que vai ter muita gente mais salva, porque Deus é Deus e Ele é poderoso. Quem precisar ser salvo? Diz, aquele que invocar o meu nome será salvo. Jesus estava na cruz e o ladrão da cruz estava esculhambando com Jesus. Daqui a pouco ele achou que o outro estava pior, repreendeu o outro e disse, Jesus, lembra-te de mim. Jesus disse o quê? Lembra-te, hoje estarás comigo. Nós estamos sendo uns crentes que a gente acredita que só se é salvo do jeito que a gente pensa e do jeito que a gente quer. A gente está
colocando mais gente no inferno, querendo, do que colocar no céu. Eu queria perguntar para você, pastor, se você fizer uma oração por uma pessoa que nunca entrou numa igreja, na rua, no hospital, seja onde for, se você cantar um corinho com uma pessoa que nunca entrou na igreja, e você anunciou Jesus cantando um corinho ou fazendo um gesto, essa pessoa adoece, essa pessoa morre. O que é que nós dizemos? Teve oportunidade, não foi à igreja, não aceitou Jesus, não foi para o céu. Essa é a conclusão nossa. Aí o Senhor Deus diz assim, mas olha, a minha palavra não volta vazia. Antes, ela faz o que me apraz. Assim como a chuva desce do céu, desaparece na terra, ninguém vê, cumpre o seu papel lá na terra e volta para ser chuva de novo, assim será a palavra que sai da minha boca. Conclusão, a igreja que eu sou pastor não pode ter a porta mais larga do que o céu, mas não pode ter a porta mais estreita do que o céu. Não existe igreja mais santa do que Deus e nem mais santa do que o céu. Calibre aí a sua exigência para vai para o céu, é meu irmão. Vai para o céu, pode estar na igreja que eu sou pastor. Dói, né? Mas vá pegando. Vai para o céu, é meu irmão. Vai para o céu, pode estar na igreja que eu sou pastor. Quando a gente fala do céu, existem 3 frases com que eu termino. Todo pregador usa essas frases assim, vai ter 3 surpresas no céu. Primeira, você vai encontrar gente que você não pensava e nem queria. Surpresa, está no céu. Segundo, você vai procurar pessoas que você julgava que ia e não chegou. Terceira surpresa, você chegou. Você chegou. Você chegou. Você chegou. Você chegou. Você chegou. Amados, eu virei crente novo convertido. Onde existia um lugar, eu e a Rebeca, qualquer motorista eu dou a paz do Senhor, qualquer pessoa eu oro, qualquer pessoa que não quer me ouvir, eu resmungo um hino, foi na cruz com ele, e cumpro a minha missão fora do púlpito da igreja. Porque assim será a palavra que sai da boca do Senhor. Eu imagino que é melhor a gente aceitar Jesus quando a gente tem saúde, porque às vezes a morte vem e não dá tempo. Mas eu imagino tanto de crente desviado, distanciado, que na hora que a dor chegar, quando a noite chegar e o mal te cercar, divino companheiro do caminho, o último suspiro de um Deus santo, mas amoroso, será lembrar de Jesus. E o diabo estará dizendo, desviado, vem para cá. E conta com ele já pronto, mas as portas do inferno não prevalecem contra o céu. E o Senhor Jesus, com seu amor, está ali, e o Espírito Santo intercedendo. E naquela hora, se a pessoa disser, lembra-te de mim, Senhor. Qual é a palavra do Senhor? A diferença não é se a gente salva aqui, é se a gente compartilhou o Evangelho com quem está perdido. E acredita que o Evangelho tem poder para salvação. Ainda que a gente não veja dentro da nossa igreja. Nós não fomos chamados para ser edificadores de local. Aqui é um local onde os que querem fortalecer a sua fé, vêm para crescer no Senhor Jesus. Mas tem gente salva fora do templo que você é pastor. E fora da igreja que eu sou pastor. Então, você imaginou agora? Como é que você vai querer cumprir? Como é que você vai querer que a maioria esteja no céu? Qual a sua contribuição? Se ali você está desanimado, 5% da população está dentro da igreja, o resto está fora do templo. Como é que você vai participar dessa grande multidão? Como é que você vai levar pessoas e você vai ser parte disso? Como é que você vai ouvir a voz dizendo, ei, preparemo-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Como é que você vai ficar cantando tantos com Maria da Praia, se aqui é tão poucos?
Como é que você vai dizer que isso é uma multidão que ninguém pode enumerar? Quando Jesus, Deus, melhor dizendo, começou a igreja, a linhagem da fé, atenção para isso. O pai da fé, o nome dele é quem? Antes da lei existir, antes de Moisés. E o Senhor disse para Abraão, Abraão disse assim, o Senhor disse, ó, eu vou te multiplicar, e tu vais ser uma bênção, e tu vais abençoar todas as famílias da terra. Abraão disse, Senhor, conversa fiada, eu não tenho um filho, impossível. Eu estou com 90 anos, vou para 100 anos, não tenho nenhum filho. O Senhor disse, mas você vai ser multiplicado. Você vai abençoar toda. Talvez você esteja dizendo, minha igreja é pequenininha, olhe para isso, fé é isso. E Abraão resistiu. O Senhor disse para ele assim, Abraão, sai aí fora e vai contar as estrelas. Não foi isso que Deus disse? Conta as estrelas. Eu imagino Abraão contando isso. Ele disse, perdi, Senhor. Cheguei aí umas 50, embaralhou, é demais. Deus disse, isso aí só que está vendo. Em cima disso tem muito mais estrela. Tem muitas estrelas que você nem estava vendo, Abraão. Assim será a tua descendência. Olha o começo do plano de Deus para a família da fé. É como as estrelas, é como as areias do mar. Vocês aqui, quando vão para a praia aqui, onde é que vocês vão aí? Como é o nome da praia? Torres, mas tem a outra aí mais perto. Hã? Capão, mas tem uma outra aí também. Gravataí. Eu vejo, fica tudo engarrafado, mas não precisa ir lá não. Eu queria desafiar você, pastor. Quando você chegar na sua casa, você pega uma colherzinha de chá, pequena, bem pequena, ou um conta-gota, tá? Queria que você pegasse uma colherzinha de chá de areia e começa a contar quantos grãos tem ali e no próximo ano me diz se você contou. Uma colherzinha, não seja guloso. Vê se você consegue. Você vai dizer, não consigo. Nem uma colherzinha assim. Deus está dizendo para ti, pois é. Essa colherzinha é o plano que eu tenho contigo. De participação no meu reino aqui. Não é uma praia inteira, não são todas as estrelas, mas pega pelo menos um pouquinho e conta para você poder dizer assim, tantos como a areia da praia e uma colherzinha fui eu que coloquei. E um pouquinho dessas estrelas sou eu que coloquei. Respire. Saia daqui abençoado. Vocês que vão ser consagrados hoje à noite, pelo amor de Deus, não pegue o vício de nós mais velhos. Saiam daqui fumegando para ganhar almas para Jesus. Saiam daqui com a fome, dizendo, dá-me almas, senão eu morrerei, eu morrerei, eu morrerei. Porque é tudo quanto Jesus espera. E a igreja mais saudável é a igreja que ganha almas. Quem ganha almas, sábio é. Senhor, nós não sabemos quanto tempo nós temos. Mas esses pastores e pastoras daqui do Rio Grande do Sul têm um desafio maior do que o nosso, lá pelo norte. Eu quero só te suplicar que anime o coração deles, Senhor. Anime, tira esse desânimo, anima, contagia, contagia. Eu quero te suplicar, Senhor, que tu abras a nossa visão, a visão do céu, e que a gente, Senhor, vá começando a ensaiar cantando, a ensaiar adorando, mas ensaiar também levando multidões, pessoas, ganhando vidas para ti, anunciando o evangelho a tempo, fora de tempo, para quem quer ouvir, para quem não quer ouvir, para quem vem dentro da igreja, para quem não vem dentro da igreja, joga-nos para fora do templo, para ganhar vidas para Jesus. Nós queremos competir com o inferno, nós não acreditamos, Senhor, que o inferno prevalecerá, nós somos a tua igreja, Senhor. Por isso, anima-nos e aviva-nos. A começar por mim, Senhor. Amém. Amém. Ó, Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. Vamos começar de novo. Vamos ser melhor.
Deus abençoe vocês.